Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de protocolo de avaliação do sacro. Essa é uma aula muito interessante, bem prática, para ser usado na clínica mesmo. E ela é interessante tanto para quem sabe trabalhar com o sacro, já aprendeu a adicionar algumas informações, ou assim eu espero, e para quem nunca viu o sacro, ou quem está aprendendo o sacro, né? Vai talvez elucidar algumas questões. O sacro ele sempre é objeto de discussão, de aprendizado, de dúvidas, né? Porque ele apresenta algumas coisas muito diferentes de outras articulações. Então, bem, isso. Sem mais delongas, vamos iniciar. Então, as disfunções sacrais. Nós temos basicamente, tradicionalmente ou classicamente, 10 disfunções sacrais. Então, mencionando uma por uma, a flexão bilateral, a extensão bilateral, a flexão unilateral direita ou esquerda, a extensão unilateral direita ou esquerda, a torção direita sobre o eixo direito ou TDD, a torção esquerda sobre o eixo esquerdo ou TEE, a torção direita sobre o eixo esquerdo, TDE, a torção esquerda sobre o eixo direito. Eu vou mencionar brevemente as características de cada uma aqui, para a gente conseguir entender melhor essas avaliações. Então, a extensão e a flexão bilateral. Antes de iniciar, eu sempre aviso para todos que tem muita informação nos slides, mas fica tranquilo, não fica olhando para longe de onde eu estou explicando e segue comigo o meu cursor. Segue comigo e fica tranquilo que todas as informações serão elucidadas no seu devido tempo. Então, aqui vamos falar sobre extensão e flexão bilateral. Tá? Então, do lado esquerdo da coluna aqui, nós teremos a extensão, do lado direito nós teremos a flexão. Vamos entender primeiro a extensão. Então, de uma forma geral, nós temos aqui ilustrado o eixo transverso superior, que passa em S1. Temos o eixo transverso médio em S2 e o inferior em S3. Se esse movimento ocorre ou não no superior, no médio ou no inferior, aí é discussão de autores, tá? Mas nós temos esses movimentos e vamos supor aqui que tá ilustrado no transverso superior. Então, nós temos aqui em cima a base sacral, aqui embaixo o ápice sacral. Do lado esquerdo, uma extensão. O que é uma extensão? É quando o sacro leva a sua base para trás e o seu ápice para frente. Tá? Isso é considerado uma extensão sacral. E o que é uma flexão? É o contrário, quando a base do sacro vai para frente, vai para anterior, e o ápice do sacro vai para posterior. Então, isso é uma flexão sacral. E atenção para isso, nós estamos utilizando a nomenclatura segundo o modelo biomecânico, tá? O que preconiza a Associação Americana de Osteopatia. Algumas escolas, como por exemplo a escola espanhola, muito presente no Brasil, utilizam um outro sistema, o modelo crânio-sacro, que é o contrário dessa nomenclatura. Então, dependendo de onde você estuda, para não atrapalhar os seus estudos aí, corrija a nomenclatura ao longo da aula, ok? Então, nós temos na extensão uma base sacral bilateral, uma extensão bilateral, então uma base sacral mais posterior e um ápice sacral mais anterior. Tá? E durante a flexão bilateral, nós temos as bases sacras, a base sacral mais anterior e os ápices mais posteriores. Isso é o que caracteriza uma disfunção sacral de extensão flexão bilateral. Joia? E as disfunções unilaterais, né? Então, nós temos a extensão unilateral, em que só uma parte da articulação, quer dizer, só um lado da articulação sacroiliaca vai se encontrar em disfunção. E no caso da extensão, a base do lado esquerdo, no caso dessa representação aqui, a base do lado esquerdo vai se encontrar posterior e o ápice, o ângulo inferolateral esquerdo, vai se encontrar no interior, tá? Sendo que o lado direito, nesse caso, está livre, está com movimento livre, funcionando muito bem. E a flexão vai ser o contrário. Então, a flexão unilateral, do lado esquerdo, nós vamos encontrar a base sacra esquerda anterior e o ângulo inferolateral esquerdo posterior. Sendo que a articulação do lado direito vai se encontrar livre. Então, isso é o que caracteriza a nossa flexão unilateral ou extensão unilateral. Agora, as torções.
As torções, elas sempre são objetos de discussão ou de dificuldade de aprendizado, mas vamos aqui elucidar uma por uma. Então, as torções, nós temos o que nós chamamos de torções neutras, elas são as torções anteriores. O que seria uma torção anterior? É quando a base do sacro está projetada anteriormente e não consegue posteriorizar, ou seja, está preso na posição anterior. E nós temos as torções posteriores, ou seja, as torções não neutras, né, do ponto de vista biomecânico, onde a base do sacro estão para posterior. Tá? Vamos uma por uma. Calma. Então, essas torções elas ocorrem sobre um eixo oblíquo. Então, primeiro vamos entender a nomenclatura do eixo oblíquo. O eixo oblíquo ele passa de superior para inferior. Então, desde o canto ali da base do sacro, superior até o ângulo inferolateral contralateral. O nome do eixo, o nome do lado do eixo, é do lado mais superior onde ele passa. Então, nesse caso, ele está passando do lado esquerdo da base do sacro. Então, é um eixo esquerdo, tá? Aqui do outro lado, o eixo está passando na base do sacro do lado direito. Então, é um eixo direito, um eixo oblíquo direito, tá? Então, aqui o que nós temos? Uma torção à esquerda sobre o eixo esquerdo. Então, nós temos o eixo oblíquo esquerdo e o sacro, a face anterior do sacro, ela está sendo direcionada para o lado esquerdo. Então, ela virou para o lado esquerdo sobre o eixo esquerdo, ou seja, uma torção esquerda à esquerda sobre o eixo esquerdo, tá? E do outro lado aqui, é o contrário, é uma torção à direita sobre o eixo direito, tá? Então, essas são as torções anteriores. Uma TBD, a torção direita sobre o eixo direito, ou a torção à esquerda sobre o eixo esquerdo. Então, o problema da base aqui é que ela está anteriorizada, tá? E o ângulo inferolateral contralateral está posteriorizado. Então, novamente aqui, ó, na torção à esquerda sobre o eixo esquerdo, a base do sacro direita está anteriorizada e o ângulo inferolateral esquerdo está posteriorizado. Então, essas são as TDDs ou TEEs. Aqui embaixo, na parte de baixo, nós temos uma diferença, onde a face anterior do sacro aponta para o outro lado do eixo. Tá? Então, no caso deste desenho aqui, é uma torção à direita sobre o eixo esquerdo. Então, a base do sacro ela está posterior, a base do sacro direita está posterior, o ângulo inferolateral esquerdo está anterior, ou seja, é o contrário da torção esquerda sobre o eixo esquerdo. Tá? Então, uma olha para a esquerda e a outra olha para a direita. Então, na torção à direita, sobre o eixo esquerdo, temos essa configuração. E ao contrário, temos aqui o eixo direito e a parte anterior do sacro olhando para a esquerda. Então, é uma torção à esquerda sobre o eixo direito, okay? Onde a base do sacro do lado esquerdo está posterior e o ângulo inferolateral do sacro está anterior. Tá? Então, isso que configura as nossas torções sacrais. Agora, alguns testes sacrais, né? Vamos passar aqui 3 testes, 4 na verdade, mas para esse primeiro protocolo, 3 testes. E o primeiro deles é o teste de flexão sentado. Existe o teste de flexão em pé, que normalmente avalia mais o ilíaco, mas nós vamos tentar avaliar mais o sacro pelo teste de flexão sentado. Então, como é a execução dele? O terapeuta coloca os polegares nas espinhas ilíacas póstero-superiores, tanto direita quanto esquerda, e o paciente sentado realiza uma flexão de tronco. Qual é a interpretação desse teste? Então, o resultado é positivo quando um lado sobe mais do que o outro durante a flexão. Qual lado? Onde o seu polegar está. Né? Esse lado que subiu mais, ele indica o lado da disfunção. Então, aquele lado, suponha que seja aqui do lado esquerdo, que tenha uma superioridade maior. Esse lado esquerdo, a articulação sacroilíaca deste lado, está com uma disfunção de movimento. E outro detalhe importante é, em caso de torção,
o eixo da disfunção é contralateral ao positivo. Então, suponha que ao lado esquerdo, que nós temos aqui uma disfunção de movimento, o eixo da torção vai ficar do lado direito. Tá? Já vamos explicar isso com mais calma. Então, aqui, num exemplo prático. Então, a esquileta posterior superior direita e esquerda, normalmente ela se encontra nivelada, né? Salvo alguns casos, mas em geral ela se encontra nivelada. E se não se encontrar nivelada também, você considera a posição inicial dela. Então, durante a flexão, o que ocorreu? O lado esquerdo, ele fez ele ascendeu, ele subiu primeiro. Então, esse lado ele está com alguma disfunção de movimento, tá? Esse teste não diz qual disfunção de movimento existe, mas diz que existe uma disfunção de movimento do lado esquerdo, tá? Então, nesse caso, o eixo em que estaria acontecendo, caso seja uma torção, porque ele não fala se é uma torção, se é uma flexão, se é uma extensão unilateral, mas caso seja uma torção, depois dos nossos próximos testes, a gente sabe que o eixo é do lado direito. Então, ou é uma torção à esquerda sobre o eixo direito, ou é uma torção à direita sobre o eixo direito. Tá? Então, isso daí vai ser alimentado pelos próximos testes. Esse é um teste geral, muito bom, muito fácil, muito prático de fazer. Salvaguarda quando o paciente não consegue realizar a flexão. Aí não dá, né? Então, o próximo teste, o teste de spring test, ou teste de mola. Como nós fazemos a execução do teste de mola? O terapeuta coloca a mão na base sacral do lado direito ou do lado esquerdo. O paciente decúbito ventral, então você realiza uma pressão sobre a base do sacro, tá? Tentando sentir o movimento de anteriorização e depois, quando você solta, de posteriorização. Tá? Um adendo a isso, o teste de mola ele é usado em vários lugares e, aliás, todos esses testes que nós estamos falando aqui, eles dependem muito da execução e da interpretação do terapeuta, tá? E autores mudam de acordo com a experiência ou conhecimento deles, ou ensino, né? Então, no caso daqui, né, desta aula, estamos levando em consideração isso. Qual é a interpretação do Spring Test? O resultado ele vai ser positivo quando não há sensação de movimento. Como assim? Quando você empurra a base do sacro para anterior e você não sente ela indo anteriormente, isso nos indica uma posterioridade sacral, ou seja, não há sensação de movimento. Então vamos considerar nesse caso que é um teste positivo. Ele vai indicar as torções sacrais posteriores, ou seja, uma torção à esquerda sobre o eixo direito, ou uma torção à direita sobre o eixo esquerdo, ou uma extensão uni ou bilateral. Se ele for positivo do lado direito e do lado esquerdo, é uma extensão bilateral. Se ele for positivo só de um lado, pode ser uma extensão unilateral ou uma torção com posterioridade. E o resultado vai ser negativo quando você não tem a sensação de rebote ou de mola. Ou seja, você empurrou a base do sacro, quando você alivia essa pressão, ela não retorna à posição original, ela não tem essa volta. Isso nos vai indicar que existe uma anterioridade sacral, ou seja, a base do sacro ela está para frente, né? Se ela já está em posição anterior, ela não consegue voltar. A mesma coisa aqui em cima. Quando ela está em posição posterior, ela não consegue avançar, né? Então, o resultado negativo vai ser uma flexão uni ou bilateral, ou uma torção esquerda sobre o eixo esquerdo, ou uma torção direita sobre o eixo direito, tá? Então, assim, nós realizamos o teste de mola. Então, a exemplificação do teste de mola, do spring test, no caso de uma extensão bilateral. As bases sacrais, tanto direita quanto esquerda, a base sacral como um todo, ela se encontra posterior. Né? Então, se você pressionar para anterior, tanto de um lado quanto do outro, ela não vai conseguir ir para frente. Então, um resultado positivo. É uma extensão sacral. Ou no caso de uma flexão, as bases, tanto direita quanto esquerda, já estão anteriorizadas. Então, se você fizer uma pressão, na hora que você solta a pressão, ela não posterioriza, ela não tem a sensação de rebote ou de mola. Tá? Então, isso daí é um teste negativo.
No caso das extensões unilaterais, se você fizer do lado esquerdo, aqui na articulação sacroiliaca do lado esquerdo, você vai ter um resultado positivo, porque a base sacral à esquerda não anterioriza, né? Já do lado direito, você vai ter uma base sacral livre. Tá? Então, você consegue determinar se existe uma extensão unilateral com pressão de um lado e do outro. Já na flexão, a mesma coisa. Se você pressiona a base sacral do lado esquerdo, que ela está anteriorizada, na hora que você solta a pressão, ela não posterioriza. Tá? Então, é uma base sacral anterior. E do lado direito, você vai encontrar articulação livre, ou seja, você pressiona, ela vai para baixo, quando você solta, ela volta. É um teste nulo ali, é um teste normal. E nas torções, a mesma coisa, tá? Então, uma torção aqui sobre o eixo esquerdo, uma torção à esquerda sobre o eixo esquerdo, nós vamos ter a base sacral direita anteriorizada. Então, o teste de mola nela, você aperta a base sacral à direita, ela, quando você solta a pressão, ela não retorna, tá? Então, é um resultado negativo. Negativo do ponto de vista que você está com ela para anterior, né? Se você fizer o mesmo movimento do lado direito, ele vai estar normal. Ou, desculpa, do lado esquerdo, ele vai estar normal, tá? Então, mesma coisa aqui embaixo, na rotação à direita sobre o eixo esquerdo, a base sacral direita, ela vai se encontrar posterior. Então, quando você pressionar ela, ela não vai ter um movimento de anteriorização, ou seja, um resultado positivo. Ok? E mais um testezinho, a palpação do ângulo inferolateral do sacro. Então, isso não é um teste, é uma palpação. É um tipo de teste, pode se considerar. Então, ele vai adicionar mais informações sobre a posição do sacro e vai indicar possíveis posições. Então, quais são as possíveis posições do ângulo inferolateral? Ele pode estar mais inferior e posterior, ou seja, isso nos indica uma base sacral anterior, que quando o sacro ele faz uma flexão ou ele vai para frente, ele desce um pouquinho na articulação. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Ele desce um pouquinho na articulação. Então, quando o ângulo inferolateral está mais inferior e mais posterior, ele indica uma base sacra anterior. Ou quando ele está mais superior e anterior, ele nos indica uma base sacra posterior. Vamos às pormenorizações. Então, no caso de uma extensão bilateral, quando você palpa o ângulo inferolateral, tanto esquerdo quanto direito, ele vai se encontrar mais abaixo, mais acima e mais anterior. Então, isso nos indica uma base do sacro posterior. Tá? No caso de uma flexão, é o contrário. O ângulo inferolateral vai encontrar-se mais posteriorizado aqui. Então, a base do sacro vai estar mais anterior. Isso bilateralmente, né? Tem uma flexão, uma extensão bilateral. No caso de uma flexão e extensão unilateral, na extensão unilateral, você vai encontrar o ângulo inferolateral mais anterior do lado esquerdo, nesse caso, em relação ao direito. Ou, se for uma flexão, o ângulo inferolateral mais posterior do lado esquerdo em relação ao direito. Aí isso nos determina que a base sacral vai estar mais posterior ou mais anterior. E nas torções a mesma coisa. Nas torções, como é uma torção, a gente vai ter o oposto, contralateral. Se eu tenho na rotação à esquerda sobre o eixo esquerdo, uma base sacral direita olhando para o eixo, olhando para o lado esquerdo, então o sacro ele vai torcer e o ângulo inferolateral do lado esquerdo, ou seja, contralateral, ele vai estar mais posterior. Se o sacro virar para o outro lado, no caso de uma torção à direita sobre o eixo direito, a base do sacro esquerda vai estar olhando para a direita. E o ápice não, desculpa, o ângulo inferolateral direito vai estar mais posterior. Então, a palpação dele, isso aqui em relação a quê? Ao outro lado, né? Ou tanto a base quanto ao outro lado. Os dois vão fornecer as duas informações. E numa rotação posterior, né? Uma torção à esquerda, uma torção à direita sobre o eixo esquerdo. Então, a face anterior do sacro está olhando para a direita, ou seja, a base do sacro do lado direito está mais posterior.
e o ângulo inferolateral esquerdo está mais inferior. Tá? E se for uma rotação ou uma torção à esquerda sobre o eixo direito, o sacro está olhando para a esquerda com a base sacral esquerda posterior e o ângulo inferolateral direito anterior. Joinha? Então, agora partimos para um protocolo ou um fluxograma de avaliação do sacro. Vamos usar essas três técnicas, esses três testes. Obviamente, poderíamos usar muito mais, mas a proposta para esse protocolo são essas três técnicas. Então, seguindo aqui de todas as possibilidades do sacro, nós vamos iniciar com aquela nossa primeira técnica de avaliação, que é o teste de flexão sentada. Então, ele vai nos dar aqui duas possibilidades. Ou ele é positivo do lado esquerdo, ou ele é positivo do lado direito. Então, vamos trabalhar com essas duas possibilidades. Caso ele seja positivo aqui, segue comigo. Do lado esquerdo, ou seja, na palpação, quando você segura as espinhas ilíacas posteriores superiores, direita e esquerda, o lado esquerdo subiu mais, ou seja, indica uma disfunção do lado esquerdo, nós vamos ter as possibilidades de, vamos aqui de baixo para cima, uma flexão unilateral à esquerda, em que a disfunção está do lado esquerdo, uma extensão unilateral à esquerda, onde a disfunção está do lado esquerdo, uma torção à direita sobre o eixo direito. Lembra que o eixo é contralateral ao lado? Então, ou ele torce para a direita sobre o eixo direito, ou ele torce para a esquerda sobre o eixo esquerdo. Ah, mas o eixo, desculpa, ele torce para a esquerda sobre o eixo direito. Ah, então, o eixo direito, nesse caso. E do lado direito, então no teste de flexão do lado direito, a gente vai ter o contrário, as outras disfunções que sobraram, né? Ou uma flexão unilateral à direita, porque a disfunção está do lado direito, ou uma extensão unilateral à direita, porque a disfunção está do lado direito, ou quando o eixo é do outro lado, a gente vai ter ou uma torção à esquerda sobre o eixo esquerdo, ou uma torção à direita sobre o eixo direito. Joia? E aí nós vamos realizar o teste de spring. Então, ele pode ser positivo ou negativo. Em caso de teste de spring negativo, segue aqui comigo. O teste de spring negativo, ele vai nos indicar o quê? Uma anterioridade sacral, tá? Então, não tem a sensação de rebote ali. O que é uma anterioridade sacral? Ou uma flexão unilateral à esquerda, ou uma torção à direita sobre o eixo direito. Tá? Então, o sacro ele está olhando para a direita e a base sacra à esquerda está anterior. Tá? E isso daqui, fazendo o teste de spring do lado esquerdo. Tá? Se eu tenho um teste de mola positivo, então isso vai nos indicar ou uma extensão unilateral à esquerda, que quando eu pressiono a base sacral esquerda, ela não anterioriza. Então, ela pode estar em extensão unilateral à esquerda ou uma torção à esquerda sobre o eixo direito. Ou seja, o sacro está olhando para a esquerda sobre o eixo direito, posteriorizando a base sacral esquerda. Do lado direito, mesma coisa. Se eu tenho, mesma coisa, mas o contrário, né? Não confunda. Se eu tenho um teste de spring negativo, um teste de mola negativo, quando eu aperto e eu solto, ele não tem a sensação de rebote, eu tenho ali uma flexão unilateral à direita, porque a base sacra já está à direita, ou eu tenho uma torção à esquerda sobre o eixo esquerdo, ou seja, o sacro está olhando para a esquerda sobre o eixo esquerdo. A base sacral direita está anteriorizada, né? Isso fazendo, lembrando, o teste de mola do lado direito. Estamos do lado direito. Se o spring test está positivo, ou seja, eu pressiono e não sinto a sensação de rebote, quer dizer, se eu não sinto a sensação de anteriorização, quer dizer que a minha base sacra está posteriorizada. Isso vai nos dar duas possibilidades. Ou uma torção à direita sobre o eixo esquerdo, o sacro está olhando para a direita sobre o eixo esquerdo, então a nossa base sacral à direita, ela está posterior. Quando eu empurro ela no spring test, ela não vai para a anterior, então um spring test positivo. Ou isso vai nos dar uma extensão unilateral à direita. Tá? Então,
Aí vamos incluir mais o último teste, que é a palpação do ângulo inferolateral. Então, no caso aqui, ali no cantinho da tela, ou o ângulo inferolateral vai estar posterior à direita, ou o ângulo inferolateral vai estar posterior à esquerda. Tá? Em caso de estar posterior à direita, é uma TDD, uma torção à direita sobre o eixo direito. Então, o sacro ele está olhando para a direita sobre o eixo direito. A base sacral esquerda foi para o anterior e o ângulo inferolateral direito foi para posterior. Então, uma torção à direita sobre o eixo direito. E no caso do ângulo inferolateral estar à esquerda, nós vamos ter uma flexão unilateral esquerda. Tá? Então, o que é a flexão unilateral esquerda? Quando a base do sacro à esquerda está no anterior e o ângulo inferolateral à esquerda está posterior. Tá? Então, chegamos nessa conclusão. Seguindo aqui, quando o spring test é positivo, vamos ter essas duas possibilidades, e se o ângulo inferolateral estiver posterior à esquerda, com o spring test positivo, ele pode ser uma TED, uma torção à esquerda sobre o eixo direito. Então, quando o sacro está olhando para a esquerda, sobre o eixo direito, a base sacral esquerda está posterior e o ângulo inferolateral direito está anterior. Tá? Aqui, como está escrito que o ângulo inferolateral posterior do lado esquerdo em relação ao direito, mas eu poderia escrever também que o ângulo inferolateral anterior está à direita. Ou se o ângulo inferolateral à direita está mais posterior em relação à esquerda. Então, nós vamos ter uma extensão unilateral à esquerda. Então, vindo aqui do spring test, a minha base sacral do lado esquerdo, ela já está posterior, então ela não anterioriza, e o ângulo inferolateral posterior do lado direito em relação ao lado esquerdo, quer dizer, o ângulo inferolateral do lado direito está mais posterior em relação ao esquerdo, nós encontramos uma extensão unilateral. Tá? Agora, seguindo para este outro lado aqui. Então, relembrando, né? Vamos voltar aqui. Se o teste de flexão sentado nos deu positivo à direita, então minha disfunção está à direita, com o eixo contralateral, o eixo esquerdo. Então é uma torção à esquerda sobre o eixo esquerdo, uma torção à direita sobre o eixo direito, uma extensão lateral direita, uma flexão lateral direita. Então, se eu fizer o spring test negativo, o que é o spring test negativo? Repito várias vezes, que é para entrar bem na sua cabeça. O spring test negativo é quando você pressiona a base do sacro e ao soltar ela não tem a sensação de rebote. Nos indica o quê? Uma base sacral anterior. Tá? Então, o que eu tenho de base sacral anterior aqui? Ou é a flexão unilateral, ou é a torção. Ixi, qual torção? A torção esquerda sobre o eixo esquerdo. Quando o sacro está olhando para o lado esquerdo sobre o eixo esquerdo, então eu tenho uma. Não, Ah, tá certo, é isso mesmo. Uma torção esquerda sobre o eixo esquerdo. Então isso é um spring test negativo, ele não tem a sensação de rebote, ele não retorna, né? Então a torção à esquerda sobre o eixo esquerdo ou uma flexão unilateral à direita, né? E se eu tenho um spring test positivo, que me indica o quê? Que uma base sacra do lado direito está mais posterior. Tá? Então, do lado direito mais posterior, o que a gente pode ter? Uma extensão unilateral à direita ou uma torção à direita sobre o eixo esquerdo. Então, o sacro ele gira para o lado direito, posteriorizando a base sacral direita. Tá? Então, é um spring test positivo. E aqui na palpação do ângulo inferolateral, caso o lado esquerdo esteja positivo, o spring test negativo, né? Seguindo nessa direção. Caso o ângulo inferolateral posterior à esquerda em relação à direita estiver presente aqui, nós vamos ter o quê? Uma torção à esquerda sobre o eixo esquerdo. Então, quando o sacro vira para a esquerda sobre o eixo esquerdo, eu tenho uma base sacral direita anterior e o ângulo inferolateral esquerdo mais posterior. Ok? Então, por palpação, entendemos a posição do sacro.
E caso o ângulo inferolateral que estiver posterior é o direito, mais posterior em relação ao esquerdo, né? Em relação ao seu outro lado, nós vamos ter a flexão unilateral direita. Quando a base do sacro do lado direito avança e o ângulo inferolateral do lado direito posterioriza. Então, isso é uma flexão unilateral à direita. E do outro lado aqui, né, dentro do teste de mola positivo, que nos indica a base do sacro mais posterior, nós vamos ter, caso o ângulo inferolateral posterior seja do lado esquerdo, vai nos indicar uma extensão unilateral direita. Tá? Então, seguindo aqui, a base do sacro do lado direito, aqui em cima, se encontra mais posterior e o ângulo inferolateral posterior se encontra do lado esquerdo, ou seja, do lado direito, o ângulo inferolateral foi para frente, ele está anterior, então uma extensão unilateral à direita. Okay? E do outro lado, se você tem uma base sacral posterior à direita e o ângulo inferolateral está mais posterior à direita, então nós vamos encontrar uma torção à direita sobre o eixo esquerdo. Tá? Então, o que vai acontecer? O sacro vai olhar para a direita sobre o eixo oblíquo esquerdo, a base do sacro do lado direito vai estar posterior, uma posterioridade, e o ângulo inferolateral contralateral vai estar para frente, vai estar anterior, então uma anterioridade. Só que do lado esquerdo. Então, aqui, onde eu escrevi ângulo inferolateral posterior do lado direito, é a mesma coisa que falar que o ângulo inferolateral esquerdo está anterior. Okay? Dentro dessas disfunções, nós vimos 8. Faltam 2. Então, vamos encaixar as duas aqui com os mesmos testes. Caso você tenha um teste de flexão sentado bilateral, ou seja, as duas espinhas póstero-ilíacas sobem ao mesmo tempo, não indica que está tudo bem. Pode ser uma disfunção bilateral, né? Isso você confirma com os próximos testes. Então, aí nós vamos ter ou a flexão bilateral ou extensão bilateral. Porque tanto na flexão quanto na extensão bilateral, você tem disfunção dos dois lados. Então, o teste é positivo dos dois lados. Aí vamos para o teste de mola. Teste de mola, se ele for negativo. O que é um teste de mola negativo? É quando você não tem a sensação do rebote, não volta. Ou seja, uma base sacral anterior. Se a base sacral está anterior, então é uma flexão bilateral. E se a base sacral está posterior, é uma extensão bilateral. E o que eu sugiro para vocês? Com esses 3 testes simples, a gente consegue ir direcionando para todas as disfunções do sacro. Né? Se aqui ficou muito complicado, por exemplo, quando eu falo que o ângulo inferolateral do sacro posterior à direita é a mesma coisa que anterior à esquerda, então faça a mão, né? Copie a mão e troque o que for mais fácil para você entender e seguir esse protocolo. Isso aqui ajuda bastante. Se você pegar esse protocolo e ir escrevendo e raciocinando cada linha de pensamento, você vai compreender ele melhor. Na dúvida, volta o vídeo. Muita dúvida? Manda dúvida aqui nos comentários. Então, agora vamos fazer um outro método de avaliação. Agora esquece tudo que eu falei e vamos para um outro método de raciocínio sobre as disfunções sacroiliacas ou iliosacras, né? Então, quando eu coloco aqui um teste sacroiliaco ou iliosacro, ele tem um pouco de diferença, que é se o sacro está movendo em relação ao ilíaco ou se o ilíaco está movendo em relação ao sacro. Tá bom? Do ponto de vista biomecânico, isso pode ser discutível, mas aqui vamos comprar esse ideia. Então, teste de Gillet. Um grande teste, muito importante aqui para a articulação sacroiliaca, que eu não mencionei no protocolo anterior, mas claro, pode ser incluso se você assim o desejar. Mas vamos utilizar para este teste, para essa avaliação e tratamento, somente o teste de Gillet. Então, antes eu fiz aquele protocolo grande com 3 testes, e aqui vamos usar somente o teste de Gillet. Então, como a execução do teste de Gillet? O terapeuta coloca os polegares na espinha ilíaca póstero superior ou na espinha ilíaca póstero inferior de um lado e S2 no meio, tá?
Alguns lugares escrevem S1 e tal, aqui vamos falar sobre S2. Então, o paciente está em pé, ele flexiona o quadril. Então, qual que é a interpretação? O resultado é positivo quando você não sente o movimento. Que movimento? O movimento de mexer um polegar sobre o outro. Tá? Vou explicar isso um pouco mais. Mas quando você movimenta o quadril, um polegar tem que subir e o outro tem que descer. Isso nos vai indicar o quadrante com disfunção. Mas como assim o quadrante com disfunção? Vamos lá, vamos por partes. Então aqui nós temos essa belíssima ilustração anatômica do nosso anatomista alemão favorito, Johannes Sobota. Eu acho que é assim que se pronuncia. Onde ele mostra aqui, ó, vamos prestar atenção. Ignore todos as legendas e preste atenção só no que eu escrevi aqui. Nós temos a face auricular, que é essa face articular, ou face articular também chamada, né? Então, aqui no osso ilíaco é aqui onde o sacro se articula, né? No tipo de articulação cartilaginosa, né? Tem articulação fibrosa, mas ignora essa informação. A articulação cartilaginosa se articula aqui, né? Então, a face auricular, ou articular também, aqui no sacro, é aqui onde o sacro se articula com o ilíaco. Tá? Então, aqui onde nós temos uma articulação com cartilagem, líquido sinovial, cápsula articular, então aqui onde ocorre a maior parte dos movimentos dessa articulação. Okay? Normalmente, nós chamamos, dentro da osteopatia, de braço maior da articulação, que é conhecida aqui, né? Desculpa, o braço menor, tá? Falei, então, o braço menor da articulação sacroiliaca e o braço maior da articulação sacroiliaca. Aqui do lado do sacro fica mais evidente. Então, o braço menor da articulação sacroiliaca e o braço maior da articulação sacroiliaca, tá? Então, existe didaticamente ou funcionalmente um movimento mais presente no braço menor, que é o que a gente considera de quadrante superior, ou mais funcionalmente no braço maior, tá? Que é o que a gente considera de quadrante inferior. Então, ou o sacro sobe no braço menor, sobe e desce no braço menor, ou ele sobe e desce no braço maior, tá? Na prática não funciona bem assim, porque existe um outro eixo, mas isso é uma questão para uma outra aula de biomecânica, né? Por enquanto, vamos utilizar essa ideia. Existe um movimento na articulação sacroiliaca superior, representada pelo braço menor, ou na articulação sacroiliaca inferior, representada pelo braço maior. Então, quando você coloca aqui em S2 o seu polegar, no caso aqui do lado esquerdo, né, o seu polegar esquerdo em S2 e o seu polegar direito na espinha ilíaca póstero superior à direita do paciente, e você pede uma flexão de quadril à direita do paciente, ele tem que ter, o que tem que ter ali, igual está representado na figura, ó, o polegar direito ele desce em relação ao esquerdo, tá? Então você tem um movimento de descida do ilíaco em relação ao sacro. Então você está testando a articulação ilio-sacra superior do lado direito nesse caso. E quando você coloca o seu polegar na espinha ilíaca póstero inferior e você pede o mesmo movimento de flexão, você também tem que ter um movimento de descida ali dessa espinha ilíaca póstero inferior do lado direito. Então tem que haver um movimento do ilho em relação ao sacro. Tá? Então você testou o quadrante superior do lado direito e o quadrante inferior do lado direito da articulação sacroiliaca. E isso você repete com os polegares do outro lado. Tá? Dessa forma você testou a metade superior, a articulação sacroiliaca superior, ou a articulação sacroiliaca inferior, tá? Mas isso tem um outro detalhezinho interessante, que no teste de Gillet, eu acho que está na próxima. Vamos lá. Ah, tá. Antes de passar, então, só falar aqui. Por que quadrante, né? Então, tem o quadrante superior direito, o quadrante inferior direito, o quadrante superior esquerdo e o quadrante inferior esquerdo.
Então, são 4 quadrantes, né? O que nos dá, teoricamente, 4 possibilidades, mas na verdade são 8. Vamos lá que eu vou explicar essas 8 para você. Então, o teste de Gillet, ele vai ter a relação ilio-sacral, que foi o que eu falei agora há pouco. Então, é a flexão do quadril homolateral, então indica um ilíaco anterior ou posterior. Então, quando você está testando a articulação sacroiliaca do lado direito, como vemos aqui nesta figura, e você pede uma flexão do quadril do lado direito, ou seja, do quadril homolateral, isso vai indicar uma relação ilio-sacral. Quando você flexiona o quadril, ele, por ligamento ou tensão muscular, ele arrasta, o fêmur arrasta o ilíaco junto com ele para fazer uma rotação posterior, né? Então, ele vai nos indicar se esse ilíaco está anterior ou se esse ilíaco está posterior. Tá? Em comparação a isso, nós temos uma outra relação, uma relação sacro-ilíaca, que é do movimento do sacro, em relação ao movimento do ilíaco. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que movimentar o sacro primeiro, antes do ilíaco. Mas isso é mais difícil se você for flexionar o tronco ali. Então, como que você faz isso de forma muito fácil? Você flexiona o quadril do outro lado. Então, uma flexão do quadril contralateral. Tá? Então, aqui, seguindo esse mesmo exemplo dessa figura, eu estou avaliando a articulação sacroiliaca do lado direito. Então, quando eu faço uma flexão de quadril do lado esquerdo, o meu fêmur vai arrastar o meu ilíaco do lado esquerdo, igual eu falei. Esse ilíaco ele vai chegar numa angulação que ele vai começar a arrastar o sacro também. E aí ele vai movimentar a articulação sacroiliaca do lado direito. Tá? Isso vai me dar informações sobre uma flexão ou extensão sacral. Alex, mas está faltando aí a informação sobre a torção. Sim, está faltando informação sobre a torção, mas ela não vai entrar aqui. Por quê? A torção ela é basicamente um combinado de disfunções de um lado e do outro lado em diagonal, né? Isso daí você pode montar depois, mas poderíamos fazer uma aula só disso depois também. Tá? Então vamos explorar isso. Se não entendeu o que eu disse, eu vou repetir mais 33 vezes, por duas. Então nós vamos ter aqui de informação. Então, naquele quadrante, o que a gente vai testar aqui? Aqui a gente pode testar uma flexão do lado direito, que vai me dar informação sobre a relação do ilho com o sacro superior. Tá? Então, se a espinha ilíaca póstero superior não se movimentou em relação ao sacro quando eu peço uma flexão de quadril do lado direito, eu tenho uma disfunção ilio-sacra superior à direita. Ok? Se, quando eu faço a flexão do lado direito, a minha espinha ilíaca póstero inferior não se movimentou em relação ao sacro, eu tenho uma disfunção ilio-sacra inferior à direita. Tá? Repetindo isso do outro lado. Se ao pedir uma flexão de quadril do lado esquerdo, a minha espinha póstero superior do lado esquerdo não movimentou em relação ao sacro, eu tenho uma disfunção ilio-sacra superior à esquerda. Se, durante a flexão do quadril esquerdo, a minha espinha ilíaca póstero inferior não se movimentou em relação ao sacro, eu tenho uma disfunção ilio-sacra inferior à esquerda. Ok? Guarda essa informação. Guarda essa informação que você vai entender depois o que significa essas disfunções, superior, inferior, ilho-sacro, sacro e ilíaco, tá? Só entende a mecânica do movimento. Então, aqui, ó, uma comparação. Se eu faço uma flexão esquerda do quadril esquerdo, né? Se eu faço uma flexão do quadril esquerdo, e o meu sacro não se movimentou em relação à minha espinha ilíaca póstero superior direita, ou seja, nessa articulação sacroiliaca direita, eu tenho uma disfunção sacroiliaca do lado direito. Então, o meu sacro não se movimentou do lado direito superior à direita. O meu sacro não se movimentou em relação ao meu ilíaco em cima, né, no quadrante superior, do lado direito. Se eu faço uma flexão esquerda do quadril esquerdo e o meu sacro não se movimentou em relação à espinha ilíaca póstero inferior direita,
significa que eu tenho uma disfunção sacroiliaca do quadrante inferior direito, ok? Repetindo isso do lado direito. Se der muita nó na cabeça, vai escrevendo aí que fica mais fácil. Mas, na verdade, isso é um conceito muito mais fácil do que os outros que eu apresentei antes, né? Então, se eu faço uma flexão de quadril do lado direito, aqui, e o meu sacro não se movimentou em relação à minha espinha ilíaca posterior superior direita, eu tenho uma disfunção sacroilíaca, do sacro em relação ao ilíaco, do lado esquerdo superior, tá? No braço menor. Se eu faço uma flexão de quadril do lado direito e o meu sacro não se movimentou em relação ao ilíaco, na espinha ilíaca posterior inferior, eu tenho uma disfunção sacroilíaca, do sacro em relação ao ilíaco, do lado esquerdo, porque eu estou avaliando a articulação esquerda, ok? Então, aqui eu coloquei, só para exemplificar, que as maiúsculas, eles são relacionados mais à flexão. Então, é como se fosse uma flexão do sacro. Se o ilíaco vai para trás, ele faz uma rotação posterior, comparativamente, o sacro está indo para frente. Então, ele está fazendo uma flexão sacral. Então, a mesma forma que o ilíaco faz uma extensão ilíaca, ou uma rotação posterior ilíaca, o sacro ele tem que fazer uma flexão. Não ativa, mas passiva, mas ele faz uma flexão. E o que está em minúsculo aqui indicaria o quê? Uma extensão sacral também. Tá? Então, se eu faço uma flexão do quadril esquerdo, através dos ligamentos aqui da articulação acetábulo-femoral, ele arrasta o ilíaco para trás, ele faz o ilíaco girar posteriormente, e através dos ligamentos sacro-ilíacos, ele arrasta o sacro para trás, então faz o sacro entrar em extensão em relação a outra articulação contralateral. Tá? Espero que vocês tenham compreendido isso. Se não entendeu, volta o vídeo e olha de novo. Se não entendeu, manda mensagem que a gente lê. Então vamos explorar o que são essas possibilidades. Quer dizer, eu falei em disfunção iliosacra superior ou inferior à direita ou esquerda, ou disfunção sacroilíaca superior ou inferior à direita ou esquerda. Então, comparativo ao que a gente conhece, nas nomenclaturas que a gente explicou lá no comecinho. Então vamos ver o que isso significa. Então, se eu faço aqui, se eu avalio a articulação sacroilíaca do lado direito e eu peço uma flexão homolateral do lado direito e não há esse movimento entre a espinha ilíaca posterior superior direita e o sacro, então isso me indica um ilíaco posterior à direita. Por quê? O ilíaco ele já subiu no braço menor e se encontra preso lá, ele não tem folga de movimento para fazer, então ele é um ilíaco posterior à direita. Tá? E aquele quadrante que eu exemplifiquei ali, ele é interessante de colocar na ficha do anamnese, porque ele é fácil de escrever. Então, se você coloca uma cruzinha, indica o D aqui, você sabe que isso é uma disfunção iliosacra superior à direita. Tá? Igual aquela estrela de Maine. Então, se você domina isso daqui, você passa isso para a sua ficha de anamnese muito facinho. Você não precisa transcrever a ilíaco posterior à direita. Não, você faz o cruz e mexe lá. E se você coloca a seu polegar na espinha ilíaca posterior inferior à direita, testando a flexão homolateral do mesmo lado e não há esse movimento, indica que existe um ilíaco anterior à direita. Tá? Então, o ilíaco anterior tem relação com a parte inferior da articulação sacroilíaca e o ilíaco posterior tem relação com a parte superior da articulação ilíaca, sacroilíaca. Por quê? O movimento do ilíaco, quando ele avança anterior, ele desce e termina na última articulação lá embaixo. Então, ele faz um movimento para baixo. Ele tem uma relação com a articulação sacroiliaca inferior. Quando ele faz uma rotação posterior, ele sobe e gira para trás e termina o movimento no braço menor, ou na articulação sacroiliaca superior. Então, o ilíaco posterior tem relação com a articulação sacroiliaca superior e o ilíaco anterior tem relação com a sacroiliaca inferior. Ok? Agora, ao contrário, se eu testar ainda assim a articulação sacroilíaca do lado direito, estou testando só do lado direito até agora, e eu peço uma flexão contralateral, ou seja, uma flexão do lado esquerdo,
eu vou estar avaliando o sacro em relação ao ilíaco, tá? E se o sacro não mexe, quer dizer, ele não mexe em relação à espinha posterior-ilíaca superior direita, isso me indica que eu tenho uma base sacral posterior à direita. Aí uma base sacral posterior à direita pode, né, no caso dessa representação, é uma extensão unilateral à direita. Então o sacro ele não consegue posterior, já está posteriorizado ali, ele não faz um movimento, então ele tem uma disfunção sacroilíaca superior à direita, que é a mesma coisa de uma base sacral posterior à direita, ou uma extensão unilateral à direita. E a mesma coisa se eu transfiro o meu dedo para a espinha espinha ilíaca póstero inferior à direita e testo com uma flexão à esquerda, então eu quero que o meu sacro se movimente em relação ao meu ilíaco, ou seja, uma relação sacro-ilíaca. E ele não se movimenta, isso vai me indicar uma base sacral anterior, que é representado, nesse caso, por uma flexão unilateral à direita. Tá? Então, eu estou testando em relação ao movimento sacro-ilíaco. E isso se a gente repetir do mesmo lado, então eu vou falar rapidinho, mas é bom sempre repetir, seguindo aqui ó, na figura, eu estou avaliando quem? A articulação sacroilíaca esquerda. Onde está a minha mão esquerda? Espinha ilíaca póstero superior esquerda. Onde está a minha mão direita? S1 ou S2 do sacro, né? Não tem sacro direito e esquerdo, então só sacro. E eu peço uma flexão homolateral, uma flexão à esquerda. Então, avaliando a articulação esquerda, peço a flexão à esquerda, o movimento do ilho em relação ao sacro. Se não há movimento neste quadrante, me indica um ilíaco posterior, porque o ilíaco ele tem que fazer um movimento de subir no braço maior e no braço menor, e terminar no braço menor em cima, que é a articulação sacroilíaca superior. Não movimentou, o ilíaco posterior à esquerda. E a mesma coisa, segue comigo. A articulação avaliada, sacroilíaca esquerda, posição, mão esquerda, espinha ilíaca posterior inferior esquerda. Mão direita, S2. Peço uma flexão lateral à esquerda. Se não há movimento da mão esquerda, da espinha ilíaca posterior inferior esquerda em relação ao sacro, eu tenho um ilíaco anterior. Por quê? O ilíaco, para chegar à anterioridade, ele desce no braço menor e no braço maior e termina o movimento lá embaixo. Ou seja, ele é mais representado pela articulação sacroilíaca inferior. Tá? E mesma coisa contralateral. A articulação avaliada aqui é a articulação sacroilíaca esquerda. Então, a posição do meu polegar esquerdo está na espinha ilíaca póstero superior e do polegar direito em S2. E eu peço uma flexão do outro lado, uma flexão contralateral. Estou avaliando a sacroilíaca esquerda, peço uma flexão do lado direito. Então, essa flexão vai arrastar o sacro e eu quero que o sacro mova em relação ao ilíaco. Se não há essa movimentação, eu estou diante de uma extensão unilateral do sacro, tá? Uma extensão, faltou escrever ali, uma extensão unilateral do sacro. Porque o sacro, para estender, ele vai subir no braço maior e terminar o movimento no braço menor. Então, ele fica posterior ali e é representado pela articulação sacroilíaca superior, tá? E isso também é a mesma coisa com uma base sacral posterior à esquerda, porque nós estamos avaliando a articulação sacroilíaca esquerda. Aqui eu errei, tá? O E aqui era para estar aqui embaixo, tá? Era para estar no quadrante aqui embaixo. Então apaga esse E, vamos apagar ele aqui e escrever aqui embaixo. Energia aqui embaixo. Tá? Então, segue comigo. Articulação avaliada. Articulação sacroilíaca esquerda. Eu peço uma flexão do lado direito. E a minha mão, se a minha mão esquerda, que está na espinha ilíaca póstero inferior esquerda, não se movimenta, quer dizer, se o sacro não se movimenta em relação a essa espinha ilíaca, eu estou diante de uma flexão unilateral à esquerda, tá? Vou também apagando aqui, mas lembra que isso daqui. Então, a articulação avaliada do lado esquerdo, minha mão esquerda está na espinha ilíaca póstero inferior esquerda,
e a minha mão direita tem S2. Eu peço a flexão do sacro do lado direito. Flexão do sacro não, flexão do quadril do lado direito. Esse quadril vai arrastar o sacro, então eu quero saber se meu S2 mexe em relação à espinha ilíaca inferior esquerda. Se ele não mexer, isso me indica que o sacro ele está numa posição de flexão unilateral. Por quê? Para ele fazer a flexão unilateral, ele desce no braço menor e termina no braço maior. Ou seja, ele termina na articulação sacroiliaca inferior. Tá? Então, isso nos dá essa informação. Então, aqui, o que nós temos? Aquele desenho que eu fiz, então, um apanhado geral, o Dzinho aqui em relação às disfunções, o D maiúsculo em relação às disfunções ilio-sacras direita e o E maiúsculo em relação às disfunções ilio-sacras esquerdas, o D minúsculo em relação às disfunções sacroiliacas do lado esquerdo. Ele está D aqui, mas você pode pôr um E minúsculo, se ficar mais fácil para entender também. Ele está à direita aqui só para representar um movimento à direita do sacro, mas pode trocar para não causar confusão, caso isso cause. E você pode passar isso daqui para sua ficha de avaliação, muito fácil para escrever ali. Onde você encontra disfunção é onde você anota, tá? E aonde você anotar é onde provavelmente você vai precisar manipular, tá? Então, no caso aqui, vamos supor, no caso de um ilíaco posterior à direita, você faz uma manipulação, uma técnica de correção, enviando o ilíaco para anterior. E se você tem uma disfunção ilíaco anterior à direita, que está representado aqui, você faz uma técnica de correção mandando o ilíaco para trás. E se você tem uma disfunção de sacro, é a mesma coisa. A base do sacro está posterior, empurra ela para frente. Ou o ápice do sacro está posterior, você empurra ela para frente. Tá? É muito mais fácil, nesse caso, seguindo esse raciocínio, de você levar a base do sacro para frente ou o ápice do sacro para frente, do que empurrar ele para trás. Né? Então, com isso daqui, nós temos 8 disfunções e provavelmente 8 técnicas para essas disfunções. Onde se encaixa a torção? É uma disfunção combinada. Né? Esse método de avaliação é bom porque todos os métodos de avaliação que nós temos no sacro, na articulação sacroiliaca, elas são discutíveis. Por quê? Existem vários formatos diferentes de articulação sacroiliaca, de ossos, tanto do ilho quanto do sacro. Então, isso daqui é didático, né? Na prática, existem exceções. Então, se você usar testes em que não se encaixa o seu raciocínio clínico, usa outro. Essa forma que eu estou ensinando de ensinar a interpretação do teste de Gillet poderia-se dizer que ela serve para qualquer disfunção sacroiliaca ou ilio-sacra, porque você não leva em consideração a mecânica de torção, de flexão, de extensão, único bilateral. Você vê qual articulação está com hipomobilidade e você pode tratar ela, né? Seja com thrust, com ajuste, com técnica de músculo energia, técnica de Jones, técnica de qualquer coisa, né? E se você reavalia novamente no teste de Gillet. Soltou, teve uma liberação daquele movimento da articulação hipomóvel, sua técnica foi sucesso. Não soltou, repete outra, muda o movimento. E se ali tiver algumas combinações, vamos supor, não raramente nós encontramos ali, às vezes, uma disfunção aqui, vou colocar em amarelo, uma disfunção aqui e uma disfunção aqui. Em que isso reflete nas torções? Em nada. Em que isso reflete em extensão e flexão? Não encaixa tão bem, né? Isso significa que existem disfunções sobrepostas umas sobre as outras. Então, você pode tirar das suas técnicas para fazer um ajuste nessa articulação, fazer um ajuste nessa e uma nessa. Não necessariamente fazer o ajuste das 3 articulações, não necessariamente tratar as 3 articulações. Pode ser que você, ao tratar uma delas, as outras se liberem também, seja uma forma de compensação. Então, você pode fazer de um jeito extremamente didático e pausado protocolado. Eu encontrei disfunção nesse quadrante, nesse quadrante, nesse quadrante. O que eu considero como importante no caso clínico do paciente? Eu considero o sacro como parte mais importante no caso clínico do paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer
um ajuste ou um tratamento ou um thrust nessa articulação primeiro. Joia, tratei, o que eu faço? Eu retesto. Se na minha retestagem, tanto esse quadrante quanto esse quadrante retornou um movimento normal, o paciente está tratado. Se não retornou, eu volto e trato essas articulações. Então, essa é uma forma de pensar quando os seus testes não se encaixam em torção, flexão, extensão bilateral, linha anterior, linha posterior, upslip, downslip, rotação interna, externa, outflare, inflare. Então, existem várias disfunções que nem sempre se encaixam nos raciocínios. Com esse teste, com um teste de Gillet, você consegue tratar todas essas disfunções que normalmente não se encaixam aí. Então, nossa citaçãozinha para terminar a nossa aula, citando Hipócrates de Foz ali, há quase 2.400 anos atrás, em primeiro lugar, que se conheça a estrutura da coluna vertebral, pois esse conhecimento é necessário em muitas doenças. Hipócrates tem um livro que chama Das Articulações, ou sobre as articulações, que ele fala muito sobre questões musculoesqueléticas, né? Lá onde tem o famoso redução de luxação de ombro, uma técnica de Hipócrates usada até hoje, muito interessante. E essa é uma citação interessante porque a gente despende tanto tempo em cima da coluna, porque ela realmente é fonte de muitos problemas, né? Músculos esqueléticos ou não, ou viscerais, somatoviscerais, ou o que seja, mas ela é muito importante. E especialmente sobre o sacro, que é fonte de muitas dúvidas, né? E o sacro é um osso tão importante que desde sempre, desde a antiguidade, em várias línguas, ele é chamado de sacros, né? A etimologia do sacro é o osso sagrado, o osso que carrega a vida, né? Então, as disfunções de sacro, elas realmente são muito importantes, tanto do ponto de vista biomecânico, quanto do ponto de vista filosófico, energético, espiritual. Então, isso daí, só uma curiosidade. Se você chegou até aqui, até o fim dessa aula, parabéns. Você deve ter aprendido muita coisa. Eu sugiro que você assista ela novamente, porque com as informações que eu incluí no final da aula, vai te transformar um pouco a visão sobre as informações que eu dei no começo, né? Então assista ela mais umas 2 ou 3 vezes, talvez. Anote, faça as suas anotações, dúvidas, me mande. E se fez sentido para você e te ajudou em alguma coisa, compartilhe essa aula com seus colegas, seus amigos, seus colegas de profissão. E inscreva-se no canal para me apoiar a fazer mais aulas interessantes como essa. Um forte abraço e tchau!